sua bênção, a sua misericórdia sobre cada um de nós. Oremos. Pai Celestial, nós te louvamos nesta noite por esta classe de terça-feira, curso básico em teologia. Te agradecemos pela vida dos nossos irmãos, dos novos alunos, dos que estão anteriormente estudando conosco. Te agradecemos, a Deus, pelo milagre de estarmos juntos através deste meio de comunicação que aproxima, que encurta as muitas distâncias que nos separam. Graças te damos que temos o teu Espírito que nos mantém próximos uns dos outros. Graças te damos porque, com todas as dificuldades, estamos juntos nesta tela, para a glória do teu santo nome. Esta é a matéria nova de evangelismo e missões. Pedimos que teu Santo Espírito fale, ministre, glorifique o seu grande nome nos nossos corações, nas nossas vidas. Ajuda-nos, a Deus, aos alunos novos, aos alunos que já estão estudando, que possam com alegria receberem a tua palavra, aprendendo poderosamente da sua essência e, acima de tudo, da sua prática. A mim me dando a graça necessária, a humildade que preciso para transmitir a tua palavra. Dependo de ti, sou necessitado de ti e te suplico, ó Espírito Santo, vem sobre mim e ajuda-me, ó Deus, para exaltar o teu santo nome nesta noite e nas noites que se seguirão com o desenvolvimento desta matéria. Muito obrigado pelos alunos que já estavam conosco, pelos novos que entram hoje e pelos novos e futuros alunos que já por fé cremos que o Senhor estará acrescentando, porque a tua palavra mesmo ensina. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento, e este crescimento é só o Senhor que pode dar, é só Ele, ninguém mais. Podemos regar, podemos plantar, mas o crescimento só um que pode dar, o Senhor nosso Deus. Obrigado. Ouça a nossa oração, atende-nos, glorifica o teu nome. Oramos agradecidos com o perdão de nossos pecados, em o nome de Jesus. Amém e amém, amém. Uau, uau, uau. É com profunda alegria, agradecimento a Deus, que estamos aqui na nossa primeira aula, né? Primeira aula desta nova matéria, evangelismo e missões. Ainda temos a ausência de três alunos, né? Estranho, né? Mas entendemos que é muita batalha para alguns estarem aqui, é muita luta, não é fácil. Acredito que a maioria de vocês já sabe que estar aqui é sacrifício, é luta, é suor, é lágrimas, mas vale a pena porque o nosso Deus será glorificado. Evangelista Alexandro tem sido um instrumento tremendo nas mãos de Deus. Graças a ele, um milagre aconteceu na nossa turma da terça-feira, né? Que não é normal, Deus aprove fazer este milagre e ele faz com quem ele quer. Então, usou aí o seu instrumento, o evangelista Alexandro, né? O nosso pastor ali da congregação da de Filadélfia, de Nagasaki e de Hartford. Graças a ele, para a glória do Senhor, ele tem motivado os seus obreiros e estamos aqui só da igreja de Hartford e Nagasaki, uma combinação de 14, 15, até perdi a conta, né? Mas gostaria que o evangelista Alexandre fizesse as apresentações hoje dos novos obreiros, né? Combinados entre a igreja, a congregação de Nagasaki e a congregação de Hartford. À medida que o evangelista Alexandre for apresentando, né, já que ele é o responsável pelas duas congregações, você dá um tchauzinho aí para o povo de Deus conhecer você. Evangelista Alexandre, abra o áudio, está com a palavra para fazer as apresentações, depois eu vou apresentar os outros irmãos que não pertencem, o grupo de Nagasaki e o grupo também de Hartford. Evangelista Alexandre. Meus irmãos, paz do Senhor Jesus, quero começar pelo diácono Kelson Pires e a Elisa Pires, estão ali de Hartford, tá na telinha, o primeiro aí da telinha. Tá também o diácono Alessandro de Nagasaki. Amém. Glória a Deus. Está conosco também o nosso cooperador Eronildo Paz de Oliveira, de Nagasaki. Eronildo tá aí. Glória a Deus. Está também o cooperador Orley Ramos, Nagasaki. Está também o diácono Rômulo Leandro de Souza, Nagasaki.
E está conosco também nosso irmão Robert, esse jovem abençoado aí de Hartford. Glória a Deus. Acho que é esse mesmo, não esqueci de ninguém não, né, gente? Só recapitulando, né? Agradecemos de coração o carinho do nosso evangelista Alexandre. Então, recapitulando, em ordem alfabética, irmão Alessandro Oliveira Inácio. Isso. Deixa eu ver aqui. Nossa irmã Elisa Vieira Cepires, Kelson Pires Pereira, Orley Ramos, Robert Toledo e Rômulo de Souza. Confere? Acredito que sim. Fechamos aí. Fora esses irmãos também. Sim. Fora esses irmãos, também nós gostaríamos de apresentar os nossos irmãos Arthur Vieira Xavier. Dê um tchauzinho aí, irmão Arthur. Irmão Arthur, isso, esse rapaz bonito aí na terra, né? A esposa dele, quem o diga. Também queremos apresentar Ricardo Gomes. Ricardo Gomes, dê um tchauzinho, tá ali, ó. Tá de vermelhão, acho que tá honrando o Corinthians ou algum time, né, do Brasil que tá sempre com vermelhão. Que nós dizemos a esses nós também, irmão, já o irmão Eronildo já foi apresentado, o irmão Eronildo já está assim hoje, né, fazendo um experimento. Se abraçar esse experimento, ele fica com a gente. Então, começa a clamar a Deus para esse homem gostar e ficar dentro desse time aí que está bonito, para a glória do Senhor. Meus irmãos, o que nós dizemos aos nossos novos alunos? São um total de 8 que estão entrando hoje. O que nós dizemos aos nossos irmãos? Vamos lá. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Gente, tá fraco demais, não almoçaram. Eu acho que alguns de vocês estão de jejum até agora. Para com isso. Ou é o cansaço que faz isso? Vamos lá. Tudo bem, vocês fingiram que estavam cansados. Agora vocês vão falar para valer. Para valer. O que nós dizemos aos nossos queridos irmãos que estão entrando hoje? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Agora valeu. Amém, agora valeu, gente. Eu estava preocupado. Falei, será que esse povo está triste assim hoje ou cansado demais? Meu Deus. Meus irmãos, muito obrigado de todo o meu coração. Primeiramente a Jesus e, em segundo lugar, nosso irmão evangelista Alexandre e também aos demais irmãos que foram recomendados. Irmã Vanderleia também, nosso muito obrigado, irmã Vanderleia também recomendou nossos irmãos, né, Arthur, e o Arthur puxou o Ricardo, né, um tá puxando o outro, tá todo mundo puxando o outro, coisa boa. Irmã Vanderleia tá ali, irmã Vanderleia, levanta sua mãozinha, irmã Vanderleia, isso, tá ali em Charlotte, na Carolina do Norte, então a irmã Vanderleia também tá trabalhando para Jesus, né, tá empurrando os novos alunos. Deus abençoe, irmã Vanderleia, muito obrigado pelo carinho que está tendo para com a nossa escola. Eu acredito que todos conseguiram receber o seu material. Está aqui, ó, a apostila, né? Se por alguma fatalidade alguém, eu acredito, só o irmão Eronilde, que até agora não tem ainda, mas vai ter, se ele quiser, e Jesus também. Eu acho que Jesus quer. Não sei se ele vai querer. Eu já enviei o formato PDF, mas se tem algum aluno que ainda não tenha, excetuando o irmão Eronildo, me deixa saber em off, no meu privado, para que então eu possa providenciar o envio de uma segunda via, porque às vezes dá esse problema, esse acidente, né, de não chegar a tempo, né, que se a gente procura enviar com um tempo bem antecipado para que possa alcançar o seu endereço. Meus irmãos, nós começamos hoje uma matéria nova. Para os alunos que estão... Sim, por favor. Eu vou precisar de tirar o vídeo e o áudio, mas eu vou estar ouvindo a aula. Eu só fiz questão de aparecer para receber os novos alunos mesmo, tá bom? Perfeito, agradeço o carinho, o empenho, o esforço tremendo. O evangelista Alexandre já tinha me falado dessa dificuldade que ele teria hoje, ele tem um compromisso, está ali cumprido, né? Mas ele vai estar ligadinho só com o vídeo apagado e o áudio, mas ele vai estar ligadinho com a gente. Obrigado, evangelista Alexandre, Deus abençoe e lhe recompense. A mesma coisa com a irmã Gleice Kelly também, ela vai estar com o seu vídeo fechado, mas vai estar também ligadinha conosco, porque tinha um compromisso que não se pôde adiar, então quando o aluno justifica o porquê não está tendo as condições de ter o vídeo aberto, ou por questões técnicas, ou por questões de compromisso. Mas agradeço todo o empenho, todo o carinho que os irmãos têm colocado. Deixa aqui dar alguns rápidos esclarecimentos. Para os novos alunos, um total de 8 que estão entrando hoje, o curso básico começa hoje para eles, porque ele é rotativo, ou seja,
ele começa a partir do momento que está iniciando a matéria. Então, vocês que estão iniciando hoje, têm pela frente 15 matérias, porque a grade, eu vou postar no grupo, né, uma grade composta de 16 matérias. Cada matéria é estudada de forma semanal. Dependendo da matéria, poderá ter um mínimo de 5 aulas, como esta matéria terá exatamente 5 aulas, estudaremos em 5 semanas. Teremos matérias que estudaremos em 6, 7, até no máximo 8 aulas ou 8 semanas. Dependerá muito do tamanho da matéria, correto? Então, a maioria das matérias sempre trabalharemos com 5 aulas ou 5 semanas. Já outras, pelo seu tamanho, pela sua extensão, terão 6, 7 ou até mesmo 8 aulas. Mas a gente sempre avisa, sempre, nenhum aluno aqui vai ficar desinformado. Então, esta matéria ela vai durar exatamente 5 aulas ou 5 semanas. Então, ela vai estar terminando exatamente no dia 3 de setembro. No dia 3 de setembro é a finalização desta matéria com uma pequena prova de múltipla escolha ou baseada no grupo de exercícios. Esta apostila, por sinal, para quem já está estudando conosco, se você observou, já deu uma folheada, ela é bastante diferente, né? Porque ela tem no seu meio de caminho um grupo de exercícios. A maioria das nossas apostilas sempre tem os exercícios no final do conteúdo. Já esta não, nós já fizemos ela um pouquinho diferente. Ela tem exercícios no meio, no andamento e também no fim. Então, nós vamos trabalhar bastante detalhadamente com esta matéria, que é uma matéria muito interessante, uma matéria prática e, ao mesmo tempo, uma matéria teórica. Vamos, então, esta matéria está dividida em lições e unidades, né? Vamos lá na página 3, onde você lê Missões Transculturais hoje. Está aqui, ó. Onde você está lendo aqui, ó, Missões Transculturais hoje. Vamos, então, fazer a leitura desta primeira página e começar a discorrer desta importante matéria. Este primeiro capítulo destina-se a 2 propósitos específicos. O primeiro é apresentar um panorama da obra com suas premissas e pressupostos. O segundo é demonstrar a importância do trabalho missionário evangelístico. O próprio título Missões Transculturais hoje encarna o foco deste tratado. O desafio missionário nesta última hora da igreja sobre a terra. Este livro, ou apostila, porque isso aqui é parte de um trabalho que nós fizemos alguns anos atrás, e fizemos para durar 2 meses. Então, a gente resumiu esse trabalho, porque, na verdade, ele se constituiu num pequeno livro. Então, a gente fez uma pequena adaptação e reduzimos a uma pequena apostila. Então, este livro, ou apostila, foi elaborado a partir da crença de que a igreja vive um novo e inédito momento em sua trajetória missionária. Assim trataremos da grande comissão para o tempo presente, o último tempo. Ainda no título deste capítulo, nota-se outra postura missionária para os dias de hoje. O movimento missionário exige uma nova perspectiva. É ido o tempo que se pensavam os missionários como enviados a países ocidentais e orientais. Todo mundo é a base missionária da igreja. Mateus 28, 19, nós vamos ler daqui a pouco, né? Mas eu já começo a abordar essa parte deste texto tão importante proclamado pelo Senhor Jesus Cristo. Ensinai ou fazei discípulos todas as nações. Mateus 28, 19. A perspectiva mundial ou global da evangelização tem suas raízes na Bíblia. O Novo Testamento apresenta claramente o conceito de um povo do Senhor de alcance mundial. E mesmo o Antigo Testamento apresenta uma promessa, uma herança chamada terra ao povo de Deus. Não somente o produto missionário, mas o processo em si deve ser mundial. Todas as nações evangelizam todas as nações. Este livro, ou apostila, como queiram, conforme a orientação bíblica, apresenta o trabalho missionário como sendo de amplitude mundial. A cada lição, o papel atuante do Espírito Santo no desenvolvimento da obra missionária tornar-se-á mais claro, mais evidente.
Portanto, caro aluno, abra o seu coração ao Espírito de Deus, para que ele o possa motivar a tomar parte na santa obra missionária, onde quer que Deus o envie. Então, nós abrimos esta aula, esta matéria, para deixar claro alguns pontos de grande importância. Primeiro, a obra missionária é uma realidade atual, presente. Segundo, ela é uma realidade urgente, urgentíssima, porque cremos que estamos vivendo os últimos tempos, né, proferidos ou proclamados ou profetizados pela palavra de Deus. Aos irmãos aí da AD Filadélfia, de Nagasaki, de Hartford, nós tivemos algumas semanas atrás, ministrando ali, creio que os irmãos se lembram, um seminário de escatologia, né, apresentando os acontecimentos dos últimos dias. Diante do que estudamos, e foi pouquinho, né, foram apenas 10% do seu gigantesco conteúdo, estamos chegando à conclusão que a igreja está definitivamente vivendo os seus últimos momentos na face da terra. E por estar vivendo os últimos momentos na face da terra, é normal que também a missão, não é, da igreja está chegando à sua finalização. E como estamos vivendo os últimos momentos da igreja na face da terra, faz-se necessário que a igreja de Cristo seja despertada para encarar de frente, com garra, com coragem, com valor e, sobretudo, com unção fresca da parte do Espírito Santo, a avançar e a conquistar no poderoso nome de Jesus. Quero levar vocês a dois textos. O primeiro deles, Mateus 28, 18 e 19. Mateus 28, 18 e 19, creio que a maioria de vocês já leram esse texto, já passaram por esse texto, alguns de vocês já têm esse texto até de memória. Vamos então a Mateus capítulo 28, versos 18 e 19. O Lucas está indo e voltando. Lucas, está indo e voltando, Lucas. Segura, Lucas, não vai embora não. Não vai... Se Lucas for embora, a gente fica triste, né? Vamos segurar o Lucas aí com força, né? Se ele for embora, vamos puxar ele de volta, né? Porque ele é parte desse time bonito. Mateus capítulo 28, versículos 18 e 19. Todos encontraram nas suas Bíblias, por gentileza? Isso, você pode estar usando a sua Bíblia papel, Bíblia eletrônica, o importante é que tenha aí o texto aberto. Mateus 28, 18 e 19. Enxergando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu entro no 20, que faz maior sentido, que é o contexto. Ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Prestem bastante atenção. Essa minha tradução que eu acabei de ler é Almeida Revista Corrigida 2009. Você pode ter uma tradução que não diga ensinai, mas você pode ter uma tradução que diga fazei discípulos. Quem tem essa tradução aí, por gentileza? Fazei discípulos. E isto, as duas estão corretas, né? Fazei discípulo é mais direto no original do grego koiné, o idioma que foi escrito o Evangelho de Mateus. Então, a expressão fazer discípulo, repito, é a que está mais próxima dos originais, enquanto que a expressão ensinar não está errado, mas mais próximo dos originais é o fazer discípulo, ok? Não feche esse texto, mantenha ele aberto, por gentileza. Vamos agora a Atos dos Apóstolos, capítulo 1, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, também é um texto bastante conhecido, versículo de número 8, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8. Outro texto bastante conhecido, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8. Diz a minha tradução, repito, Almeida Revista Corrigida 2009, diz o seguinte:
mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Chama a sua atenção que aqui o Senhor Jesus está dando uma ordem que teria que ser cumprida à risca depois que ele subisse aos céus. Agora, como nos chama a atenção esta ordem que o Senhor estabelece? Porque ela é uma ordem que abrange uma linha geográfica. Me acompanhe aqui, por gentileza. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Até aquele momento, este exato momento que Jesus está proclamando esta ordem, os discípulos não haviam recebido esta virtude. A palavra virtude aqui no grego, no original, é dinamis ou dunamis, que é a mesma raiz da palavra portuguesa dinamite. Então, eles ainda não haviam recebido o poder de Deus à semelhança do efeito de uma dinamite, ou seja, o poder que nos impulsiona, que nos alavanca, não é verdade? Que nos empurra a fazer a obra de Deus com poder, com unção, com autoridade. Mas Jesus já havia dado a promessa que o Espírito Santo seria derramado à semelhança de uma bomba, de uma dinamite. E isso aconteceu em Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Então Jesus aqui está reiterando ou reconfirmando algo que ele falou lá em João capítulo 14 e capítulo 15. Se você se lembra, né? No Evangelho de João, capítulo 14 e capítulo 15, ele prometeu enviar o seu Espírito Santo, ou seja, o seu Consolador, ou o nosso Consolador, ou o outro Consolador. Então, voltando a Atos 1:8, preste atenção que isso aqui é importante. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Até aquele momento que Jesus está aqui falando, ainda esta virtude, esta dinamite, não havia sido derramada sobre os discípulos. Agora, olha o que diz aqui o texto, a continuação. E ser-me-eis testemunhas. A palavra testemunha no grego é martir. A mesma palavra que lemos em português, mártir, mas em grego é martir. Tem uma pronúncia um pouquinho mais forte, martir. O que é martir? Alguém que está presente, vivendo, olhando e experimentando algo. Entende? Por isso que a palavra mártir quer dizer alguém que sofre na pele por amor a outro. Entende? Esse é o significado da palavra mártir. Mas aqui a tradução ao pé da letra é testemunha. E ser-me-eis testemunhas. Seremos pessoas que experimentaríamos, enxergaríamos, vivenciaríamos o quê da parte de Deus? E aonde? Número 1, Jerusalém. 2, Judeia. 3, Samaria. 4, e até os confins da terra. Estão me acompanhando? Olha a ordem. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jerusalém fala a igreja local. Fala da minha vizinhança, da sua vizinhança. Judeia fala da província, na época, no tempo de Jesus, a província da Judeia, dentro da qual estava a cidade de Jerusalém. Judeia hoje seria o estado que eu e você estamos vivendo. Eu estou aqui na Flórida. Alguns de vocês estão em Connecticut, outros estão em Massachusetts, outros estão em New Jersey, e assim por diante. Samaria já era uma outra província, um pouquinho mais distante em relação à Judéia. Poderíamos trazer para os dias de hoje, seriam os estados que compõem os Estados Unidos da América, não é? Seria o México, seria o Canadá, que está próximo aqui de nós. E até os confins da terra. Os confins da terra já seriam todos os demais países do mundo que nos cercam, né? As 3 Américas, Europa, Ásia, África, Oceania. Em outras palavras, Jesus está deixando claro que a sua obra, que é a obra de missões e de evangelismo, teria que trabalhar dentro dessa escala. Alguém vai me perguntar, é necessário seguir essa escala geográfica? De uma certa forma, sim.
E nós vamos explicar por que é importante seguir ao pé da letra o que o Senhor Jesus deixou aqui como orientação. Vamos avançar, então, na nossa apostila? Vamos, então, para a página de número 5. E é interessante que, né, como eu já falei a vocês, essa é uma apostila diferente. Para vocês que já estão estudando conosco há alguns meses, estão percebendo que essa apostila ela tem exercícios no início, no meio e no fim. Então não se desespere, não se preocupe se você não conseguir fazer agora, né? Porque você tem que reler o texto para você então encontrar a resposta adequada, né? Inclusive, se você não conseguir fazer agora no início, será claro automaticamente o seu dever, a sua tarefa de casa. Na página 5, nós temos aqui bem na parte do meio, ó, bem na parte do meio, sua visão pessoal da obra missionária. Isso quer dizer que nós vamos aqui trabalhar agora com uma visão que cada aluno, que cada irmão, que cada irmã tem da obra missionária e, se possível, com base nesse livro, a Palavra de Deus. Aqui nós temos na coluna, se você olhar no cantinho aqui, na coluna à esquerda, nós temos aqui desenvolvimento da lição, que é uma maneira de guiar, de orientar o aluno. E apresentamos aqui 2 objetivos, o objetivo 1 e o objetivo 2, né? Ou seja, essa apostila ela é bastante didática, bastante. Não tem como o aluno se perder no desenvolvimento dos temas que aqui vamos colocar. O que diz o objetivo 1? Identificar quais são os seus paradigmas. Que isso, pastor? Que palavra feia é essa? Paradigma. Anote aí. Paradigma quer dizer modelo, modelo ou exemplo. Tá? Se alguém não sabe o significado dessa palavra, mas por que o senhor não usou a palavra mais direta, né, como modelo ou exemplo? Porque na teologia é uma palavra muito usada. Paradigma. Então você, aos pouquinhos, vai se acostumando a usar termos teológicos, ou seja, termos que são usados no estudo bíblico. Anotou aí? Para que ninguém fique enrolado. Paradigma quer dizer modelo, exemplos, modelos ou exemplos. Um aluno, numa outra turma, pensava que era uma marca de xarope, uma nova marca de analgésico. Pastor, paradigma é alguma coisa parecida com Tylenol, Advil? Não. A turma caiu na risada, sem querer, né? Não queríamos que ele ficasse numa situação difícil, né? Não, aí uma irmã bem tranquila, não, você não sabe que paradigma é modelo, exemplo, não tem nada a ver com Advil e nem com o xarope ou a Alif. Então, por favor, coloque lá as cretinhas ao lado. Paradigma, exemplos, modelos, ok? Então, objetivo 1, identificar quais são os seus paradigmas e expectativas quanto à obra missionária e ao estudo missiológico. Lá embaixo, se você ver lá no cantinho, objetivo 2, apresentar 3 razões para o estudo de missões. Não se desespere. Se você não puder escrever agora essas definições que são apresentadas nas perguntas, você vai trabalhar com isso depois com bastante calma, como tarefa de casa. Vamos então às perguntas. Normalmente, o estudante aguarda de um livro as respostas para o tema a ser estudado. Aqui a gente está explicando por que estamos trabalhando com essa didática um pouquinho diferente. Porém, antes de tratarem-se os problemas missiológicos, é preciso saber o que pensa o estudante sobre o assunto. Qualquer estudo iniciado a partir dos que sabem os alunos sobre o que se vai estudar é muito mais aproveitável, mais rendoso. Ao identificar seus pareceres pessoais sobre missões, você aproximar-se-á com muito maior entusiasmo desta matéria. Aí entramos com 2 perguntinhas, mas tranquilo, não fique angustiado em respondê-la agora, tá bom? Mas as 2 perguntas são essas. Considerando seus atuais paradigmas, ou seja, modelos ou exemplos quanto à obra missionária, escreva em seu caderno as questões que gostaria que fossem debatidas nesta matéria. A número 2, em que a elaboração de perguntas e questões pessoais sobre missões pode ajudar no estudo deste
manual. Vamos começar a desenvolver essa temática da seguinte maneira. Eu gostaria de ouvir aqui 2, 3, até 4 alunos, se possível, sobre qual a necessidade mais urgente que vocês hoje estão enxergando com respeito à obra de evangelização e à obra missionária. Aí eu acrescento esta pergunta. Vocês creem ou vocês estão enxergando que a missão que Jesus deu à igreja já está de todo cumprida? Ou ainda falta alguma coisa? Ou falta ainda muita Ainda coisa falta para muito. ser feito? Se falta alguma coisa ou muita coisa, o que você sugeriria, não é? Embora muitas das vezes as nossas sugestões não vão alterar o curso da história, mas a gente trocando ideias e apresentando a Deus em oração, é claro que Deus pode mover muito das nossas sugestões na base da oração. Claro, o que nós podemos fazer, fazemos, mas aquilo que nós não podemos fazer, temos que apresentar de forma bem específica e clara em oração, que Deus, não é, vai fazer muito melhor do que nós mesmos podemos sugerir. Mas vamos lá, quero ouvir 3 a 4 de vocês. O que vocês colocam como mais urgente para ainda ser feito em favor da obra de missões ou da obra de evangelização? Nosso irmão Joel já disse ali que ainda falta bastante coisa, muita coisa a ser feita. O que especificamente, o que exatamente deveria ser feito em prol de um melhoramento da obra de missões a nível local, regional, mundial, e o que se poderia fazer melhor a nível de evangelização? Quero ouvir 3 ou 4 de vocês. Pode abrir o áudio e participarem, por gentileza. Porque isso aqui não é um debate, mas é uma troca de ideias para nós chegarmos a uma conclusão. Sim. Na minha opinião, né, falta pessoas, né, com coragem. Sebastião Gabriel está dizendo que falta pessoas com coragem. Vamos pensar nisso, irmãos. Realmente, para fazer a obra de Deus, tem que ter pessoas, ou seja, mão de obra humana, mas não pode ser qualquer tipo de pessoa. Não concordam comigo? Tem que ter pessoas com coragem, com valor, né? Determinadas e decididas. Essa é a abordagem que o nosso irmão Sebastião Gabriel fez, muito, muito bem colocado. Algum outro aluno tem alguma outra abordagem? Eu penso assim, mais urgente? Sim. Eu vejo assim, é isso que o Sebastião falou, que tem muita dificuldade e questão financeira também, né, dos missionários que vai fazer a obra, tem que ter a coragem e o financeiro, porque a dificuldade é muito grande, né? Nós vemos nos países aí, às vezes algum vídeo a gente vê aí das dificuldades que tem. Então, tipo assim, o que a gente faz é pouco ainda e falta muito ainda. Eu creio que falta muita pessoa conhecer o evangelho pelos missionários. O irmão Joel coloca a questão financeira, ou seja, os missionários que estão do outro lado padecem, sofrem, na verdade, de problemas financeiros, não podem avançar muito porque estão de mãos e pés amarrados com respeito a finanças. Mas vamos olhar também este lado, esse nosso lado aqui. Vivemos num país de primeiro mundo, concordam? Isso aqui é um país de primeiro mundo. No passado, não muito distante, 5, 10 anos atrás, foi considerado o mais rico e o mais poderoso do planeta. Hoje não é tanto, porque estamos vivendo uma crise financeira e econômica mundial de proporções enormes, mas ainda consegue se manter um país de primeiro mundo. Aí não é questão de colocar uma dúvida, mas eu pergunto, por que hoje as igrejas não investem pesado no econômico, no financeiro, em muitos desses países que estão passando grandes necessidades? Vou dar um rápido exemplo, bem rápido. Os países da África, como Gana, Guiné-Bissau, Senegal, Uganda, Tanzânia, se vocês podem até pesquisar. Nesses países, se você envia por mês $10, você sustenta uma família de 6 pessoas por 30 dias. $10. Você sustenta uma família de 6 adultos. Irmãos, parece algo incrível, algo surrealista, algo até aparentemente mentiroso.
Mas a miséria nesses países, ela é extrema. Você não tem ideia. Ela é extrema. Pela bondade de Deus, no próximo ano, eu já estou adquirindo a minha legalização para a glória do Senhor, depois de 21 anos, vamos dizer assim, enjaulado nos Estados Unidos, e Deus me dando vida e saúde, eu vou me meter na África. Se Deus, eu tenho falado com Deus, né? Caindo na minha mão, a minha legalização já está chegando, né? Questão de algumas semanas. Deus sabe, eu quero cair em 3 países da África no ano que vem. E vocês orem por mim, porque eu não sei se eu volto. Porque são países que têm necessidades gritantes no espiritual, no material, no ensino da palavra. Só para você ter uma ideia, eu tenho um amigo que está em Gana, um dos países mais pobres do planeta. Ele vai em novembro e vai levar uma ajuda de $500. Esses $500 vai ajudar 1.220 pessoas durante 2 meses que estão passando fome e necessidade de vestimento e calçado. $500. 1.260 pessoas vão ser amparadas por 3 meses. Pastor, isso é impossível. Para você que vive nos Estados Unidos, para nós que vivemos nos Estados Unidos, $500 não é quase nada. Mas para esta nação da África, irmãos, é uma loucura. Imagine $1.000, $2.000. Irmãos, existem igrejas americanas aqui que, se quisessem enviar $1.000 por mês para abençoar 5, 6, 7 nações da África, poderiam fazê-lo tranquilamente. Mas sabe por que não fazem? Isso aqui não é uma crítica, isso aqui é uma realidade. Porque não fazem, porque não tem retorno. É o tipo da coisa que só vai, mas não volta. Mas a obra missionária, irmãos, não pode ser olhada como um investimento de retorno, um investimento para gerar o quê? Crescimento, bênção, salvação, proporcionar o quê? Vias abertas para que o evangelho de Cristo seja reconhecido e proclamado. Vamos Então, lá, o que quero está ouvir mais. faltando é amor. Está faltando amor no coração das pessoas, fé no que elas pregam, viver o que pregam. Amor, fé. Olha o que a irmã Vanderlei está colocando. Se há fé, se há amor, eu pergunto, precisamos de muito dinheiro para fazer a obra missionária? Não. Não. Eu conheço igrejas aqui nos Estados Unidos que com $100 por mês estão mantendo mais de 50 pessoas na África por mês. Você pode não acreditar, eu tenho todo tipo de informação que você pode imaginar, porque eu fui missionário 6 anos na Argentina, no Uruguai e no Chile, um dos países mais pobres da América Latina, né? Tem mais pobres ainda, mas eu tive a oportunidade de eu e minha família trabalharmos nesses 3 países ao mesmo tempo. Nossa base estava dentro da Argentina e nós convivemos com uma miséria de dar medo. Estivemos em lugares que normalmente um missionário com juízo na cabeça não conseguia chegar lá. Mas a questão, como falou nossa irmã Vanderleia, não é questão de ter juízo na cabeça, é ter amor e ter fé para se sacrificar pelo próximo. Então, um fator aqui interessante que a irmã Vanderleia está colocando: amor e fé. Alguém mais gostaria de abordar? Irmã Elisa. Depois o irmão Eronildo. Sim, irmã Elisa. Missão para mim, uma das coisas mais lindas e mais importantes, né? Nós como cristãos. Mas eu acho que a primeira coisa a ser feita tem que estar em nós. Nossa, como? Tem como, a minha opinião, assim, eu acho assim, não tem como eu amar e querer fazer missão se eu não faço missão na minha casa, se eu não faço missão na minha igreja, faço missão no meu bairro. Então, eu acho que falta é nós termos essa conscientização e também a igreja em questão de ajudar, ensinar, incentivar, encorajar também os irmãos, porque muitas das vezes tem algumas igrejas que não têm isso, não dão esse ensinamento, não dão esse encorajamento. Graças a Deus a nossa não tem. Mas tem muitas igrejas hoje em dia que não estão ensinando isso. Então, missão ficou o quê? A pessoa se acomoda, eu dou aqui, no dia de culto de missão, uns $10 aqui, o que eu penso, e pronto, eu fiz missão. E não é só isso. Eu penso dessa forma. Eu acho que tem que começar em nós nos conscientizarmos e ter esse desejo, começar em nossa casa, através dos nossos filhos, nossas famílias, nossos vizinhos, na nossa igreja, no nosso bairro, nossa cidade, e aí sim expandir para o mundo.
Irmã Elisa abordou o que Jesus ensinou, né? E me ser minhas testemunhas em Jerusalém, que é a nossa casa, a nossa igreja local, a nossa vizinhança local. Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Né? Eu vejo pessoas muito motivadas a já de uma vez só, vou lá para o exterior. Vou lá para a Europa, vou ser missionário na França. Ei, meu irmão, é muito fácil. Ser missionário no Canadá, ó, onde está correndo dinheiro. É muito fácil ser missionário na Espanha. É muito fácil ser missionário em países de primeiro mundo. Mas vamos começar a ser missionários na nossa vizinhança, em Jerusalém, né? Junto dos nossos vizinhos, de repente, né? Aqui nos Estados Unidos vocês devem ter essa experiência, não sei, eu estou aqui há 24 anos, mas tem pessoas que passam 20 anos sendo vizinhos porta a porta com a pessoa que está do outro lado e nunca se comunicou com ela para falar do amor de Deus. Isso é um pouco absurdo. Lá no nosso Brasil, né, a gente está sempre falando com os nossos vizinhos, mas aqui, claro, é uma cultura diferente, as pessoas têm um comportamento diferente, mas às vezes nós entramos na mesma roda viva de ter o mesmo comportamento, né? Aquele comportamento um pouco, com todo respeito, egoísta, olhando só para as nossas necessidades, para os nossos benefícios e não entendendo que aquele vizinho que está na frente da nossa porta ou do lado do nosso quintal é uma alma que tem uma necessidade tremenda de ser alcançada por uma palavra de Deus, e você pode ser um missionário ganhando, né, os seus vizinhos. Mas, pastor, eu sou muito acanhado, eu sou envergonhado, eu não sei como falar. Não depende de você saber falar, depende de você transmitir o amor de Deus. O amor de Deus não depende de você fazer um bonito discurso, uma linda oratória, ser um grande pregador. O amor de Deus depende de um gesto, de uma atitude, de um comportamento que faz uma diferença maravilhosa. Quero ouvir mais um aluno, irmão Euronildes, não quero deixar o irmão Euronildes na fila. Irmão Euronildes, vamos lá. Pastor, eu vejo, por um lado, essa parte das pessoas falar de fazer missões que é difícil, na verdade, né? Sim, Eu sim. concordo, muito difícil mesmo. Mas só que muitos crentes estão dentro da igreja e fala que é crente, mas não está fazendo a parte que Jesus fala, ter amor ao próximo, amar como a ti mesmo, né? Porque, na verdade, eu tenho certeza que nenhum de nós vê nosso filho passando fome, ele não vai ter coragem de dar um pão para comer, né? E 100%. muitos de nós, no país que nós está, fala que é crente e não tem o amor de Deus de verdade, porque se tivesse o amor de Deus, se não pode ir lá pregar, contribuía para os irmãos ir lá, e fica, na verdade, falar bem a verdade, o correto, sendo hipócrita dentro da igreja, né? Porque lá no Brasil mesmo, para ajudar um irmão lá que ia ser deportado, que estava fazendo missões, deu o maior trabalho para conseguir arrumar o dinheiro para legalizar a parte do visto do irmão lá, porque é difícil dar dinheiro, é difícil, mas se todo mundo der que nem no Brasil mesmo, que é difícil o dinheiro, R$1, R$2, R$10, eu duvido que muitas pessoas vai no lanche, gasta muito mais, mas para mandar não tem coragem. Então, tem muitos crentes que falam que é crente, mas é hipócrita, porque não tem um amor próprio, porque se amasse, contribuía, ou então ia lá pregar, né? Verdade. Vamos pela palavra de Deus. O irmão Euronildo está dentro da Escritura, né? A demonstração do amor em atos, em atitudes, não em palavras, exato, em ações. As ações falam mais do que as palavras, né? A epístola a Tiago fala muito bem claro sobre isso. Irmão Ailson tem uma abordagem a fazer. Pastor, eu penso assim, todos os pontos que os irmãos falaram aí, tá certo. Mas eu vejo que falta muito, que a gente tem que sair mais do comodismo mesmo. Nós estamos muito acomodados com essa situação. Porque ninguém quer sair para fora da igreja para fazer um culto ao ar livre, fazer um evangelismo. Às vezes chama para fazer, numa igreja, talvez 70, 80 membros, vai 10, 20, é muito pouco. Então, o que falta mesmo, a gente tem que sair do comodismo. Nessa semana eu ouvi do pastor amigo meu, ele começou um trabalho, tipo evangelista. Convidou outra pessoa a pegar no culto ao ar livre. A pessoa virou para ele e falou com ele que não sabia pregar no culto ao ar livre. Ou seja, pregador só dentro da igreja. Eu penso assim, nós precisamos arregaçar mais as mãos e ter coragem, igual o irmão Sebastião falou, porque realmente está faltando a pessoa de coragem. E nós também saímos desse comodismo que nós estamos vendo. Aproveitando o gancho do irmão Ailson, olha só. Eu admiro, você pode até se escandalizar com o que eu vou dizer agora. Eu admiro demais a coragem, o valor
e a determinação de duas religiões que não têm vergonha de cair na rua e pregarem, ainda que de forma distorcida e errada, a palavra de Deus. Quem são eles? Você já sabe de quem eu estou me referindo. Os testemunhas de Jeová e os Mormons. Eles são, olha, gente, eles são fantásticos. Pregam a palavra toda de cabeça para baixo, tudo distorcido, tudo errado, mas que povo persistente, que povo corajoso, que povo, às vezes, desculpa a expressão que eu vou usar agora, enjoadinho. Tá ali, ó, batendo na tua bate porta. na porta mesmo, mas já vieram aqui. Deveríamos inspirar neles, né? Gente, e os Mormons? Na minha casa, na Argentina, quando eu fui pastor de uma Assembleia de Deus, ficaram 3 semanas batendo na minha porta. Bum, bum, bum. Eu não abria. Até que na terceira vez, na terceira semana, o Espírito Santo falou assim, como eu estou falando com vocês. Abra a porta, que eu vou fazer algo que você nunca experimentou na vida. O que você vai fazer, Senhor? Eu vou fazer. Você tem fé? Você tem coragem? Abre a porta para eles. Abri. Aí entraram, né? Eles andam de 2 em 2, os dois jovens, um de 34 e um de 27 anos. Nunca me esqueço, né? James e Peter, né? Americanos, mas falando fluente espanhol. Entraram na minha casa, sabiam que eu era pastor de uma igreja Assembleia de Deus. Minha esposa se assustou. O que é isso? Estou obedecendo o que o Espírito mandou. Sentaram na minha cozinha, começamos a conversar. Nisso, o Espírito Santo, você vai ouvi-los. E eles vão estar aqui dentro durante 1 ano. Assim, eu tomei um susto, estou ficando doido. Eles vão ficar aqui dentro 1 ano. E depois de 1 ano, eu vou fazer algo que você nunca experimentou na vida. Irmãos, fizemos o sentido contrário. Eles ficaram na minha casa toda quarta-feira, de 4 às 6 da tarde. Toda quarta-feira, você pode não acreditar, pergunte à minha esposa, de 4 às 6 da tarde. A gente fazia café, minha esposa fazia pão e ela com os olhos arregalados. O que vai acontecer? Calma, é Jesus que vai fazer a obra, fica tranquila. 12 meses depois, Deus fala no meu coração, te prepara, eles vão te fazer um convite. Atenda o convite deles e você, em contrapartida, vai fazer outro. No que eu acabei de ouvir isso da minha mente, falei, estou ficando bem doido, bem louco. Eles me convidam para ir na congregação deles. Hã? Pastor, nós gostaríamos que no próximo domingo o senhor fosse na nossa congregação. Como é que é? Eu já falei lá com o dirigente e o senhor vai trazer uma palavra. Eu nunca ministrei numa igreja de Mormon. Minha esposa, e agora? E agora? Eu vou seguir o que Deus está me mandando. É coisa de louco, isso é coisa de louco, gente. Fé é coisa de doido. Se você às vezes não faz certas coisas, quando o Espírito Santo te dá a ordem, e eu fiquei tão cheio de coragem, eu falei, eu vou. Minha esposa, você vai? Você e eu. Vamos nós dois juntos. E estávamos lá. No domingo estávamos de manhã na igreja Mormon. E aí o dirigente me recebeu com carinho, me deu o púlpito, falei, bom, agora. Falei do amor de Deus em 20 minutos. Você pode não acreditar. Minha esposa é como testemunha. O povo começou a chorar. Chorar. Fiz o apelo. 11 pessoas foram na frente. Recebi a oração. Daquelas 11, 8 definitivamente aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, porque depois eu vim saber, elas saíram da igreja Mormon e foram para uma outra igreja evangélica. Depois, da semana seguinte, os meninos, eu não sei o que aconteceu com aquele povo, mas eles ficaram tocados pela sua palavra, não é? E agora, eu vou fazer um convite a vocês. Hoje é quarta-feira, domingo eu quero vocês aqui me visitando. Aí os dois olharam para a cara do outro, ok. Próximo domingo estamos aqui na sua igreja, perfeito. No domingo eles estavam lá. E aí eu ministrei a palavra, fiz o apelo, 9 se entregaram a Jesus, e quem foram entre os 9? Os 2 rapazes. Receberam a Jesus como seu Senhor e Salvador. Irmãos, foi uma semeadura de 1 ano. Depois que eles receberam a Jesus, passaram 5 meses e eles trouxeram as suas famílias inteiras. Encheram a igreja com 24 novas vidas para a glória do Senhor. Se você olhar a coisa pela lógica, você vai dizer, pastor, tem que ser muito doido. Receber Mormon dentro da sua casa, eles vão querer ganhar o Senhor para a igreja Mormon, mas o Espírito falou com muita clareza na minha mente, não. Eles precisam ganhar o carinho seu, a sua confiança. E essa é o mais importante, irmão. Nós temos que ganhar o carinho e a confiança dessas pessoas, porque na hora certa o Espírito Santo faz a obra. Eu plantei,
Apolo regou, mas quem dá o crescimento, quem é? O Senhor nosso Deus. É Deus que move as vidas, as almas. Você crê que Deus pode usar você para ganhar mórmon, para Eu ganhar creio, testemunho em de nome de Jeová, para ganhar muçulmano? Ei, Ih, tá fraco o negócio aí, gente. O negócio tá fraco demais. Quem crê aí que Deus pode te usar para Eu ganhar creio. muçulmano, para ganhar creio. mórmon, para ganhar testemunho de É. Jeová? Eu tomo Epa! Aleluia. Melhorou. Glória a Deus. Irmãos, temos que ter coragem. Temos que nos colocar dispostos nas mãos do Senhor. Irmãos, Deus quer fazer uma obra mirabolante e é com você. Não Amém. apenas ele vai usar os ministros, graças a Deus que ele tem levantado pastores, evangelistas, mas ele quer usar todos por igual e com muita autoridade, com muito poder e encher você de amor, não é? Graça, não é? Não precisa ser um grande pregador, não, só precisa ter amor de Deus, conhecer um pouco a palavra de Deus e ser uma testemunha nas mãos de Jesus. Amém. Então, essas duas perguntas aqui, olha, vocês podem trabalhar com elas como um trabalhinho de casa, né? Vou repetir essas duas perguntas. Considerando seus atuais modelos ou exemplos, paradigmas contra a obra missionária, escreva em seu caderno, ou pode ser nessa mesma linha, as questões que gostariam que fossem debatidas nessa matéria. Já falamos algumas delas. Você pode colocar 2, 3 ou 4, quantas couberem dentro desta linha. E a pergunta número 2. Em que elaboração de perguntas e questões pessoais sobre missões pode ajudar no estudo deste manual? Ou seja, quais as outras questões você gostaria de sugerir para que pudéssemos estudar dentro desta matéria de evangelismo e missões, né? Que é uma matéria que vai durar apenas 5 aulas, né? É uma matéria muito bonita que poderia até, quem sabe, trabalharmos com mais aulas, mas vamos nos limitar apenas a 5 aulas. Passando para a parte seguinte, seu propósito, preste atenção. Cada pessoa dedica-se ao estudo missiológico com objetivos específicos. Há aqueles que desejam colher maiores orientações quanto a um chamamento, ou chamado de Deus, para si, para trabalhar com outras culturas e povos. Pastores há que neste estudo buscam meios de envolver suas congregações em um maior empenho e vigor missionários. E, de fato, há nestas páginas orientações e subsídios para sermões, estudos e projetos que desafiarão a igreja a mais trabalhar. Mesmo aqueles que, por ora, demonstram apenas interesse intelectual pelo trabalho missionário, haverão de amar e trabalhar mais pela obra missionária. Mas qual seja for o seu objetivo, é certo que o Espírito Santo de Deus o guiará a comprometer-se com missões. Vamos abrir em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Anote aí, este texto que nós vamos ler é o texto que deu o pontapé inicial da obra de missões na igreja primitiva. Ou seja, a igreja primitiva teve um início com a obra missionária, né? Independente do trabalho de evangelização que estava sendo feito. Irmão Ailson, pegando o gancho do irmão Ailson, a Igreja de Cristo, nos últimos 25 anos, ela se acostumou muito ao evangelho das 4 paredes. Não estou dizendo que é errado ter eventos dentro das nossas igrejas. Não é errado em nada. Faz parte da saúde da igreja. Mas a igreja não pode ficar constantemente, né, 4 semanas, 6 semanas, 2 meses, fechadinha, blindada, lacrada, dentro das 4 paredes. Porque é muito fácil, né, demonstrarmos a nossa fé dentro das 4 paredes. Agora, quero ver nós demonstrarmos a nossa fé, o nosso amor a Cristo fora dessas 4 paredes. Por quê? É o sentido da palavra igreja. Se você nunca ouviu falar no que eu vou falar agora, eu convido que você anote o que eu vou dizer agora. A palavra igreja, coloque em qualquer lugar aí da apostila. A palavra igreja quer dizer do grego chamados para fora. A palavra igreja tem a origem numa palavra grega, que o Novo Testamento não foi escrito em português, foi escrito no grego do povo, chamado grego koiné. E a palavra original é eclesia, E2Ks-L-E-S-I-A, eclesia. E essa palavra, ao pé da letra, quer dizer
chamados para fora. Então a igreja tem que cumprir o chamado para fora. Mas hoje você vê a igreja chamada para dentro. Está invertendo a ordem bíblica, ou a ordem do próprio nome que Cristo disse, né? Eu edificarei a minha igreja, Mateus 16, 18. Mas não se esqueça, a palavra igreja, na sua origem, eclesia, chamados para fora. Todos estão me entendendo, gente? A igreja tem que honrar o nome que ela recebeu da parte do Senhor Jesus Cristo. E este nome está radicado, baseado no idioma grego. Eclesia, chamados para fora. Bato na tecla de novo. Não é errado, não é errado a igreja ter eventos. É necessário, faz parte de uma igreja saudável. Agora, uma igreja que não é saudável é aquela igreja que fica todo o tempo fechada, blindada hermeticamente dentro das quatro paredes. Aí é muito fácil, irmãos, sermos crentes, pregar para crentes. Nós temos que testificar a luz que Deus deu a mim e a você. Jesus disse: vós sois a luz do mundo e sal da terra. A luz é para iluminar o que está escuro. O sal é para dar gosto e preservação àquilo que está cheirando mal e se apodrecendo. E Jesus nos chamou para sermos as duas coisas. Quem foi chamado aqui para ser a luz do mundo? Vamos lá. Um monte de lamparina levantando as mãos. Meu Deus, um monte de holofote. Quem foi chamado aqui para ser sal da terra, para dar gosto? E esse mundo está um desgosto, está sem sal, está sem graça, na verdade. Esse mundo não tem mais sabor. E ainda eu fico ouvindo falar de crente. Está muito bom essa vida, está muito boa essa terra. Está enganado. Essa vida, essa terra está complicada. Nós temos que esperar a volta de Jesus. Mas antes da volta de Jesus, nós temos que dar sabor, não é? A esse mundo que perdeu a esperança, que perdeu o sabor, que perdeu a graça de Deus. Nós temos que ser sal e luz do mundo. Atos 13, versículos de 1 a 4. Aqui a igreja começa a fazer a obra de missões. Anote aí, Atos 13, 1 a 4, e eu leio. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Versículo 3. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Versículo 4. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Vamos entender aqui a importância desse texto. Eu tenho certeza que você, ou alguns de vocês, ou todos já passaram pela leitura deste texto, mas não observaram os detalhes que este texto nos apresentam, né? E o ensino que cada parte desse texto tem para nós. O versículo 1 é uma lista de servos de Deus que estavam ali preparados para serem chamados por Deus. Na igreja que estava em Antioquia, aqui na cidade de Antioquia da Síria, uma cidade quase próxima do litoral do Mar Mediterrâneo, porque na história bíblica do Novo Testamento existiram duas cidades com o mesmo nome. Uma delas é esta, Antioquia da Síria, e a outra mais dentro da Ásia Menor ou da atual Turquia, chamada Antioquia da Pisídia. Esse aqui é apenas um detalhe. E o que havia naquela igreja? Profetas e doutores. E significa que profetas? Ensinadores ou pregadores, na verdade, né? Porque a palavra profeta aqui é tomada como pregadores. E doutores, que são os ensinadores da palavra. E quem eram eles? Barnabé e Simeão. Agora, interessante, né? Simeão, chamado Níger. Se você não sabe,
Essa aqui é um apelido que é muito comum no grego. Níger quer dizer negão. Parece engraçado, né? Mas você pode pesquisar. A palavra Níger é uma palavra grega que quer dizer negão. Então, o Simeão era negão. Não é discriminação racial, não. Era bem escurinho, era ameixa, cor de ameixa. Pode pesquisar, gente. Pode pesquisar lá no Google. Significado da palavra Níger, né? Quer dizer negão, cor de ameixa, né? Imagina, todo mundo branco. E estava lá o Simeão, né? Cor de ameixa. Conhece aquele simpático servo de Deus, cor de ameixa? Ele se destaca no escuro, dá um sorriso todo branco, né? Quem dera eu fosse negão, porque eu teria os dentes bonitos. Eu não tenho os meus. Você está rindo? Tem muita gente que sofre por ser níger, né? Mas eu acho bonito demais, né? Eu falo para o meu pai, por que eu não nasci negão? Meu pai, toma jeito, você é judeu. Ué. Tem judeu negro também, qual o problema? Tá ali, ó lá, o Lucas, bonito no planeta. Olha lá o sorriso do Lucas, meu Deus. Às vezes eu olho para o Lucas, não é que ele tem inveja, porque inveja não é santa, não, é do inimigo. Mas, Jesus, troca a pele do Lucas comigo, Senhor. Eu sou encardido, o Lucas tá ali reluzindo. Isso aqui é um detalhe que eu acredito que a maioria nunca percebeu, né? Então, anote aí, Níger, negão. Ou seja, era escurinho, cor de ameixa. Depois, Lúcio Cirineu. Para quem não sabe, Cirineu está ligado a uma região do norte da África, Cirenaica. A Cirenaica hoje é a Líbia-Tunísia. Opa! Então, veio hoje. Lúcio Cirineu, Líbia-Tunísia atualmente. Manaém, que fora criado com Herodes o Tetrarca e Saulo. Então, essa é a lista daqueles personagens que o Espírito Santo já tinha preparado para chamá-los. Olha o que eles estavam fazendo, ó, versículo 2. E servindo eles ao Senhor. Estavam só servindo? Não. Estavam servindo e jejuando. Irmãos, preste atenção. Quando um grupo de uma igreja está servindo e jejuando, sabe o que acontece? O Espírito Santo dá sensibilidade a ouvir a sua voz. Uma das razões que há poucos missionários sendo enviados no campo é porque há poucas igrejas que estão se movendo, não é, em servir e em jejuar. Porque o jejum é para aumentar a nossa sensibilidade à voz de Deus. Servir, todo mundo está servindo, mas servir e jejum é diferente. Quando eu sirvo e jejuo, eu aumento a minha sensibilidade à voz de Deus. Isso aqui é lindo, gente. E servindo eles ao Senhor e jejuando, não deu outra. Qual é o resultado? Disse o Espírito Santo. Anote aí. Quem manda alguém para a obra de missões? O Espírito Santo. A igreja batista fulana, a igreja assembleia fulana, a igreja presbiteriana fulana mandou o irmão para a obra missionária. Não, eles foram apenas os pequenos instrumentos. Quem manda é o Espírito Santo. Anotou? Quem manda na obra, para a obra, é o Espírito Santo. Disse o Espírito Santo. E o Espírito Santo, quando manda, ele é específico. Apartai-me a Barnabé e a Saulo. Ué, mas não tinha um grupo grande? Mas por que só Barnabé e a Saulo? Porque foram os dois que ali o Espírito Santo decidiu separar. Estava ali um grupo todo preparado. Alguém está me entendendo, gente? Tinha um grupo ali todo preparado. Só estava esperando o momento certo e a pessoa ou as pessoas certas para serem chamadas, para serem enviadas para o campo. Ei, não se desespera não, você está se preparando, você está servindo, está jejuando, está orando, está estudando, mas vai chegar a hora certa que o Espírito Santo vai falar com você. Aleluia! O Espírito Santo vai te chamar, glória a Deus. O Espírito Santo vai te dar uma sacudidela, aí não tem jeito. Você vai ter que obedecer. Ou obedece ou vai cair no problema de Jonas. Pastor, só está pregando? Mais ou menos. Mais ou menos. Que nós temos que ser obedientes ao chamado de Deus. Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Eles pararam de orar? Eles pararam de jejuar? Não. Olha o versículo 3. E então, jejuando e orando, isso aqui é bonito demais, ó. E
pondo sobre eles as Vamos lá, mãos, os Peraí, vamos lá, mas peraí. despediram. Isso aqui é lindo, preste atenção. Essa é a marca que Jesus ensinou para os seus discípulos: orar, jejuar e impor as mãos. O que significa na Bíblia impor as mãos? Consentimento, autoridade, permissão. Então, eles imporam as mãos, querendo dizer, vamos transferir sobre eles a autoridade, vamos demonstrar o nosso consentimento, não é? E vamos clamar com que a bênção de Deus seja sobre eles. Versículo 4. E assim estes enviados, anote isso aqui, ó, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Fizeram uma viagem de quase 450 quilômetros. Mas quem os enviou? A igreja de Antioquia? Não. A igreja de Antioquia foi apenas o quartel-general que eles estavam se preparando. Mas quem os separou e os envia, quem? A Barnabé e a Saulo? Foi o Espírito Santo de Deus. Quantos creem, irmãos, que o Espírito Santo ainda fala? Separa, chama e envia. Quantos creem? Isto. Estou percebendo que depois desta aula vai ter um mistério aí acontecendo em alguns de vocês. Não se assusta, não. Se em um dos cultos Deus começa a falar com alguns de vocês aí, vocês não vão aguentar. E vai o Senhor, através do seu Santo Espírito, sacudir a sua vida e vai te chamar e vai te enviar. Eu não vou me assustar, não, se alguns aqui desaparecerem da aula, porque, pastor, o Senhor está me chamando para a obra de missões. Eu não vou me assustar, não. Parece que sempre quando a gente ministra essa matéria, pouco tempo depois, dias, semanas depois, Deus confirma o chamado missionário e já manda para o campo. Eu não conheço a vida aqui de ninguém, salvo alguns que eu tenho um pouquinho de convivência, como os queridos irmãos ali de Porto São Lúcio, um pouquinho os irmãos ali da família Grijó, mas a maioria aqui eu não conheço. Mas uma coisa é certa, alguém aqui Deus está deixando bem claro que vai sacudir, vai chamar e vai enviar para o campo. Não sei quem de vocês, mas vai ter aqui surpresas, né? Vai ter missionários aqui que Deus vai estar levantando. Não sei quem vai ser, quem vão ser os sorteados, né? Mas fica tranquilo, que o Espírito Santo será aquele que vai chamar, vai preparar e vai confirmar no seu coração, no coração do seu pastor e no coração da igreja, porque o nosso Deus, irmãos, não é Deus de confusão, aleluia, é o Deus de ordem e decência, e vai ser bonito, e você vai dar testemunho, pastor, estou aqui, ó, fui enviado como missionária, como missionário, fica tranquilo, no tempo certo, na hora certa, Deus vai sacudir as suas bases, e você não vai ficar apenas fazendo a obra onde você está, Deus tem algo mais além, para a glória do seu santo nome. Vamos lá. Aí nós temos aqui 3 perguntinhas. Segundo o parágrafo anterior, quais os 3 possíveis motivos que levam alguém ao estudo da missiologia? Isso você vai ficar tranquilo. Em casa, você vai rever essa aula ou por vídeo, ou vai voltar a ler a apostila e você vai descobrir, tá? Que segundo o parágrafo anterior, temos 3 possíveis motivos que levam alguém ao estudo da missiologia, que é o estudo da obra de missões. A 4ª pergunta está aí, ó. Dos motivos identificados no exercício 3, que é o exercício anterior dessa pergunta, qual aquele que melhor adequa-se ou que está ajustado à sua expectativa? Quando está falando da sua expectativa, a sua pessoalmente como aluno. Não se esqueça de manter em mente tais objetivos, pois isso levará a melhor galgar, ou seja, alcançar seus intentos com esta matéria. Vocês estão percebendo que essas perguntas, elas têm um calado, elas têm um calibre, elas têm um cunho pessoal, tá? Baseado naquilo que já estamos estudando dentro tanto dos parágrafos que estamos lendo, como também dos textos bíblicos que estamos abordando. Virando a página, você vai fazer isso em casa, tranquilo, tá? Esse já é o seu deverzinho de casa. Sua necessidade. Se você olhar lá no cantinho, lá no cantinho direito, temos os 2 objetivos. Olha com atenção. Objetivo 3.
Identificar as necessidades de aproximação entre ocidentais e não ocidentais no campo missionário. Explicar o objetivo 4, lá embaixo. Por que os missionários do Ocidente encontram mais dificuldade em adaptar-se ao novo fluxo da obra missionária que os missionários não ocidentais? Vamos então entrar agora um pouquinho mais profundo nisso aqui, que é bem interessante. Sua necessidade, lá em cima, tá? Após identificar seus objetivos pessoais, pode permanecer uma indagação. De que maneira um manual de estudos autodidático pode vir a suprir minhas particularidades e expectativas quanto ao trabalho missionário? Esta justa indagação é respondida satisfatoriamente pelos pressupostos teóricos e metodológicos desta obra acadêmica. Ou seja, o que nós escrevemos aqui é muito simples, mas de uso muito prático, tá? É ler, entender, confiar e lançar a mão da sua prática. Missiologia foi concebido com o objetivo de orientar não um povo ou uma cultura específicos quanto a missões. O presente estudo não visa contemplar um grupo seleto e selecionado de estudantes. Entenda isso. Aqui não há preferência por traços culturais de povos ocidentais ou orientais, do norte ou do sul, de nações desenvolvidas ou em desenvolvimento. Neste livro ou apostila, o grande beneficiado pela construção do saber missionário é o povo de Deus. Portanto, se suas dúvidas forem características dos filhos de Deus, seus questionamentos quanto ao trabalho missionário serão aqui respondidos. Passando para esse próximo parágrafo, e a gente vai entrar aqui num fórum não de discussão, mas de abordagens bem práticas. Este manual apresenta suas características destinadas a atender os anseios de todos. Contemporaneidade e biblicidade. O que isso quer dizer? Que missões é algo para hoje, não é para amanhã, é para hoje. E missões têm a Bíblia Sagrada como o seu centro de atuação. Durante o estudo, as diferenças culturais que possam haver entre os que virão a ter contato com esta obra serão minimizadas a partir do entendimento de que este não é um livro destinado a um povo específico, mas a um único povo, o povo de Deus, de todas as nações. Contudo, eventuais necessidades evangelísticas para os diferentes povos a serem alcançados serão contempladas. Afinal, os cristãos dedicados a alcançar diferentes culturas ressentem-se desta carência. Deixa aqui fazer umas 2 ou 3 perguntas. Alguém aqui já teve alguma experiência na vida em ter tido uma oportunidade de pregar para muçulmanos, para islâmicos, para aquelas pessoas daqueles países árabes? Alguém aqui já teve essa oportunidade? Sim ou não? Se tiver alguém, eu gostaria de conhecer. Ninguém aqui teve essa oportunidade, então estou sozinho nessa história. Porque eu vivi na Inglaterra por 4 anos e ali estive convivendo direto. Irmã Sabrina, acho que eu vi ela fazendo ali um gesto, eu creio que ela já teve essa oportunidade. Depois eu quero ver então a irmã Sabrina. Ok, independente de que eu, a irmã Sabrina, tenhamos tido contato com povos islâmicos ou muçulmanos, a minha pergunta é, no seu ponto de vista, é a mesma coisa você pregar para um muçulmano ou islâmico do que pregar para um católico romano ou pregar para um espírita? É a minha pergunta. Você acha que é a mesma coisa? Ou traz em si uma grande diferença, uma grande responsabilidade e um peso maior? Vamos lá, quero ver vocês. 3 ou 4 de vocês. Eu acho que é a mesma coisa, o mesmo peso. Em que sentido? Seja um pouquinho mais específica. Nas crenças. No que A irmã eles... acha que é a mesma coisa, ou seja, o mesmo que a irmã prega para um católico romano vai ter que se pregar para um muçulmano? Eu Na acho mesma que não. linguagem? No mesmo não. tom? Eu acho que não. Realmente não. 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 Nós temos uma dificuldade. Qual é a dificuldade? Porque a gente não pode dirigir o evangelho com o mesmo tom, com a mesma visão em relação a um católico, porque para o muçulmano tem que ser diferente. O muçulmano acha que a gente crê em 3 deuses, né?
Pai, Filho e Espírito Santo. Olha a irmã Bernadette lá do Brasil. O muçulmano crê. Ó, arrebenta, irmã Bernadette. Meu Deus. Ela às vezes é quietinha, mas quando abre a boca, meu Deus. Então veja, é uma trovoada. Tinha que ser irmã da irmã Sabrina. Guarde isso. O muçulmano ele tem uma mentalidade que diante de nós cristãos, nós somos politeístas, ou seja, acreditamos em 3 deuses. Anote isso aí. O muçulmano, quando ouve a nós cristãos falar de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, na cabeça de um muçulmano é que nós cristãos somos politeístas, ou seja, adoradores de 3 deuses. Eles não entendem que é 3 pessoas em um só Deus, igualzinho no caso dos judeus. Judeu também pensa que nós cristãos somos politeístas, somos pagãos, que adoramos 3 deuses. Então anote isso aí. Tanto judeus como muçulmanos são monoteístas. Eles não creem num Deus em 3 pessoas. Isso aqui é importante. Começa por aí o problema. Tá? Judeus e muçulmanos não creem em um Deus em 3 pessoas. Tá? Os judeus só creem em Yahweh, ou Javé, ou Jeová. Um só Deus, mas eles não creem em Deus Filho e Deus Espírito Santo, porque no conceito judaico fere Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Vamos rapidinho a Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, só para você entender porque o judeu não pode, ele não aceita Pai, Filho e Espírito Santo, porque ele interpreta... Sim. Os unicistas também, eles compreendem mais ou menos com essa área aí também, de entendimento? Exato, os unicistas são basicamente quase a mesma coisa, com as pequenas leves diferenças, mas os unicistas, muito boa a abordagem do Sebastião Gabriel, os unicistas, eles só creem ou só em Jesus, ou só no Pai. Veja só que coisa doida, né? Tem aquele unicista que só crê em Jesus, é o chamado só Jesus. E tem aquele unicista que só crê no Pai, não crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo ao mesmo tempo. Isso aqui é sério. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Por favor, todos vocês lá comigo em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Vocês estão percebendo que aí nesse versículo aparece 2 vezes a palavra Senhor. Presta atenção de vocês, por favor. Nesse versículo que acabamos de ler agora, aparece 2 vezes a palavra Senhor. Mas qual é a característica que está nos chamando a atenção nessas 2 ocorrências da palavra Senhor? Tem uma característica muito chamativa aí. Vamos lá, se você está percebendo. Letra maiúscula. Ou as 2 vezes. Alguém está percebendo ou não? As 2 vezes que a palavra Senhor aparece, toda ela, do princípio ao fim, ela está toda em maiúscula. Anote isso aí. O que isso quer dizer? Essa palavra no hebraico é a Yahweh, que é também traduzida por Adonai. Os judeus leem Yahweh, mas eles não pronunciam Yahweh. Eles pronunciam Adonai, o Deus único. Por isso esse texto, ouve Israel, Adonai, ou Yahweh, nosso Deus, é o único amo, é o único Senhor, é o único proprietário. Então essa é a base do judaísmo. O judaísmo não aceita uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Crer em Pai, Filho e Espírito Santo é ser politeísta. E eles acham que nós cristãos somos politeístas, somos pagãos. E o muçulmano? Muito parecido. O muçulmano só crê em Alá, que é o Deus único. Uau! Então começamos aí o problema. Tá? Eles não creem na trindade. Qual é outro problema que vocês entendem que é difícil ou diferente para se trazer a mensagem do evangelho a um muçulmano, a um islâmico? Eles colocam Jesus como um simples profeta. Como é que é, irmã Bernadette? Repita, por favor. Houve uma falha. Eles colocam Jesus como um simples profeta. Anotou aí? Eles colocam a Jesus como um simples profeta. Eles não encaram Jesus como filho de Deus.
Começa aí outro problema. Para você pregar para um islâmico, para um muçulmano, eles não vão acreditar, eles não vão aceitar em Jesus como filho de Deus, pior, como Deus. Opa! Eles têm Jesus como um simples profeta. Vamos lá, eu estou explorando um pouquinho aí, não apenas a nossa irmã Bernadette, mas eu quero que vocês também participem. Qual seria a terceira ou a quarta dificuldade para se pregar para o muçulmano? Alguém está falando alguma coisa, mas o áudio está fechado e não estou ouvindo nada. Qual seria a terceira ou a quarta outra dificuldade que você acredita que se teria para se trazer a mensagem do evangelho a um muçulmano? Duas já falamos, mas temos várias. Vamos pelo menos chegar a 5. O que vocês acham? O medo por eles serem radicais. O medo, excelente, irmão Arthur, porque alguns deles, não todos, deixamos isso bem claro, alguns deles são radicais, são chamados extremistas, fundamentalistas. Dentro do islamismo tem 2 grupos, só para você ter uma ideia, não precisa anotar, se quiser anotar, anote, mas ninguém é obrigado. Existem os xiitas e os sunitas. Os xiitas são os radicais, são os fundamentalistas, são os fanáticos. E os sunitas são os muçulmanos mais leves, mais tranquilos. Só para ter uma ideia, o povo do Irã, que odeia Israel e odeia os cristãos, a maioria é xiita, né? Aquele povo lá do Irã que está querendo mandar mísseis em cima de Israel, né? E parece que vai ter um probleminha aí nos próximos dias, né? Creio que você deve estar acompanhando nas notícias. O Irã vai mandar bala em cima de Israel, mas o Irã não está sabendo que vai receber em contrapartida, né? Israel vai mandar 3 balas. Fica ligado, né? Jesus está às portas, vai começar aí um burbulinho, vai ter um alvoroço aí violento. Então, os iranianos, mas na sua grande maioria, são xiitas. Agora, anote aí, os turcos são sunitas. Os turcos, os habitantes da Turquia, os muçulmanos da Turquia e do Líbano, na sua maioria são sunitas, são islâmicos mais brandos, entende? Mais tranquilos, não atacam frontalmente aos cristãos, embora eles se divergem. Vamos mais uma questão que cria uma dificuldade para se evangelizar um muçulmano. O que você acha? Vamos lá, uma outra dificuldade. A cultura. Ei, meu Deus, a cultura é uma grandíssima barreira. Eles têm uma cultura muito fechada, sobretudo com a mulher, na vestimenta, nos hábitos. Existem países árabes, se você não sabe, que a mulher não pode nem dirigir, não pode ter carteira de motorista, como, por exemplo, no Iêmen, no Omã, na Arábia Saudita, mulher não pega no volante. Opa! Já no Líbano, nos Emirados Árabes, na Turquia, já está se liberando para a mulher tomar o volante, ter certos direitos, até mesmo de votos. Isso é uma cultura que coloca a mulher dentro de uma gaiola, não somente a mulher, mas também crianças, idosos. Então, a cultura aí é uma grande dificuldade. Por isso, uma pessoa que é chamada para evangelizar islâmicos tem que conhecer todas essas dificuldades e, inclusive, a dificuldade da cultura. No Irã, por exemplo, se a mulher apresentar o rosto descoberto, ela é até mesmo punida com chicotes em praça pública, porque é uma falta de decoro, é uma falta de vergonha. As mulheres no Irã usam um véu que cobre até os olhos, chamado de burca. Vocês já viram isso na televisão? É um véu que encobre todo o rosto da mulher e o corpo. Você não vê nada da mulher. A mulher parece estar dentro de um véu preto. E você não sabe quem está por detrás ali. Já tem outros tipos de véus que você só vê o olho. Já tem outro tipo de véu que você vê o olho e o formato do rosto, mas do pescoço para baixo está todo coberto. É muito interessante, porque os estilos dos véus indicam o nível de radicalismo que tem naquele país islâmico, né? Definitivamente o Irã
é o mais radical de todos os países islâmicos. Você vê isso pelo uso do véu. Já nos países islâmicos, que as mulheres apresentam os olhos ou o contorno do rosto a descoberto, eles são menos radicais. Então, nós já entendemos que evangelizar muçulmanos não é nada fácil, devido, sobretudo, ao problema da cultura. Número 5 aqui na apostila, número 5. Já estamos a 10 minutos de encerrar. Os pressupostos metodológicos desta obra, ou seja, as orientações dos métodos desse pequeno trabalho nosso nessa apostila que prevê contribuir para a satisfação de todos os que estudarem essa matéria. Aí você vai escolher, lendo, né, a apostila e, se for o caso, revendo o vídeo da nossa aula, vai aparecer aqui 5 alternativas. Uma perspectiva contemporânea, ou seja, uma perspectiva apontada para os dias de hoje, uma perspectiva bíblica centrada na palavra de Deus, uma perspectiva histórica, letra D. Todas as alternativas anteriores, aqui você pode marcar somente uma. Irmã Bernadette está nos lembrando aqui a janela 1040. Nós vamos falar um pouquinho na próxima aula da janela 1040, mas eu vou adiantar vocês. Quem já ouviu falar da janela 1040? Janela 1040. Nunca ouviu falar? Quando eu falei disso numa turma, ficaram preocupados. É o estilo da minha casa, se é 1040? Não. Sua casa não tem janela 1040, eu te garanto. Janela 1040 fala o seguinte: latitude 10, longitude 40. Ela é uma parte do globo terrestre que envolve um retângulo. E esse retângulo cai exatamente em países do norte da África e da Ásia, que são dominadas pelo islamismo. Na próxima aula, a gente vai apresentar a vocês um mapinha com este retângulo que envolvem esses países do norte e centro da África e também da Ásia, que estão engolidos pelo islamismo. Exato, são os países proibidos de se pregar o evangelho, ou pelo menos, se uma pessoa for encontrada na rua pregando o evangelho, ela pode ser presa, tá? E até mesmo morta em praça pública. Irmãos, temos que agradecer a Deus, temos liberdade de falar de Jesus publicamente, mas nesses países, alguns são condenados até a pena de morte, né? Como no Irã, como no Iêmen. É muito sério. No Afeganistão, no Azerbaijão. Irmã Sabrina, obrigado, irmã Sabrina, fez ali uma obra, não de caridade, uma obra de missionária. Ela postou lá no grupo um mapinha com a janela 1040. Vai lá no grupo, está lá, se você pode acessar agora ou mais tarde, né? Se você está no computador, você pode acessar no seu celular. Se você está usando o seu celular, já fica mais difícil. Mas depois da aula, para quem está acessando o celular, dê uma olhadinha, porque a irmã Sabrina nos colocou lá o mapinha da janela 1040, né? E olhando por esse mapinha, você vai ver os países, né? Basicamente, os países do norte e centro da África, quase todo o Oriente Médio, uma parte dos países que envolvem a chamada Eurásia e um grande número dos países que envolvem a Ásia, né? A Ásia, bem interessante. Isso aqui é bem interessante. Então, tem isso aqui anotadinho. Isso aqui é muito importante, que nós vamos desenvolver isso um pouquinho na próxima Então, nesses países não tem igreja cristã? Eu coloquei no bate-papo. O número básico em percentuais que oscila entre esses países vai de 0 a 4%. De 0 a 4%. Desses países, dessa janela 1040, eu conheço 8. 8 países. Deus me deu o privilégio de conhecer os países do norte da África e alguns do Oriente Médio, dentre eles Turquia, Líbano, Jordânia, Síria, e acredite, eu estive correndo um risco de vida quando eu era solteiro no Irã. Então eu conheço um pouco esses países, né? Assim, na mão, bem ao pé da letra, eu conheço bem a Líbia, Marrocos, Egito, Tunísia, Mauritânia
esses países são difíceis, super difíceis, e o número de cristãos, repito, vai de 0 a 4% como muito. O país mais cristão dessa janela 1040 é o Líbano, porque ali tem 4% da população que são de cristãos. O Líbano tem em torno de 4,5 milhões de habitantes e só 4% de evangélicos. Para vocês verem o perigo, a necessidade que há nestas nações. Irmãos, nós estamos no paraíso e não sabemos. Nós temos a bênção de Deus abundante e não temos a mínima ideia do nível de bênção e de liberdade que nós temos aqui nos Estados Unidos, né? Quando você orar por missões, ore pela janela 1040. De 10 famílias que são enviadas como missionários anualmente, quase 40% morrem, são mutiladas ou são assassinadas, porque há um nível altíssimo de vida. Há coisa de 1 ano e meio, eu perdi uma família de amigos argentinos na Líbia. Estavam servindo a Jesus ali com toda a garra, ganhando almas, até que as autoridades os expuseram e eles foram assassinados em praça pública, né? Pai, mãe, com seus 6 filhos adolescentes, mas morreram depois de terem deixado 9 anos de trabalho bem trabalhado ali na Líbia. Ganharam em 9 anos 1.860 vidas para Cristo Jesus, né? E derramaram o seu sangue por amor ao Evangelho. Alguém aqui está fazendo uma abordagem, irmã Sabrina? Sim, por favor. Teve uma época que eu trabalhei para várias famílias libanesas lá em New Jersey. E eu tinha recém me convertido e eu queria pregar para todo mundo. 2 delas me dispensaram. E uma outra, o marido colocou câmera na casa inteira. E eu escutava louvor na casa com a minha ajudante e eu pregava para babá. Eles eram médicos. E aí, quando ele ouviu eu pregando e falando de Jesus e dando glória a Deus, ele também me dispensou. É bem Meu complicado. Deus. É. Olha, irmã Sabrina foi uma missionária dentro dos Estados Unidos, com coragem, com valor, com determinação. Não se intimidou, não é, por causa dos islâmicos. E não devemos assim fazê-lo, entende? Ainda que às vezes nos sentimos intimidados. Nossa irmã Bernadette disse que no ano passado foi sequestrado e assassinado um missionário que a igreja apoiava em Moçambique. Moçambique também é um país de língua portuguesa na África, tem muitos problemas. Moçambique, Angola, Guiné-Bissau. Meus irmãos, faltam 2 minutinhos para as 10 da noite. Eu quero orientar vocês, como dever de casa, repito, a preencherem essas lacunas que nós mencionamos, né, que estão na página de número 5. Faça com muita calma, com muita tranquilidade. Aí na próxima aula nós vamos corrigir, ok? Essas perguntinhas. Pergunta 1, pergunta 2, 3 e 4, na página de número 5, tá bom? Leiam com atenção. Se tiverem dificuldade, revejam o vídeo, né, porque a gente vai postar o link. Essa aula está, todas as aulas nossas, os novos alunos talvez não saibam, elas são gravadas, estamos sendo gravados. Então, depois que eu processar o vídeo desta aula, nós colocamos o link lá no grupo, você tem acesso ao grupo, só clicar dentro do link e você vai querendo, desejando rever toda a aula, caso você não é obrigado, mas se você quiser rever a aula de novo, estará ali à sua disposição, depois que terminar a aula, no máximo em 1 hora. Em 1 hora já estaremos clicando, né, ou jogando o link já do vídeo processado da aula. Aí você não se esqueça, exercício 1, pergunta 1, 2, 3 e 4. E também você vai responder, não é, a pergunta número 5, está aí, ó, na página 6. Os pressupostos metodológicos desta obra que prevêem contribuir para a satisfação de todos os que estudarem esta matéria. Aí você vai ter que escolher uma dessas 5. Qual é que você entende ou considera correto? E também, como dever de casa, eu quero que vocês, por favor, leiam esses 2 parágrafozinhos aí, ó. Movimentos missionários históricos, demandas ocidentais. Leiam esses 2 parágrafos, começando aí pelo enfoque contemporâneo e o novo fluxo missionário, que termina lá na página 7. Só isso.
leve, leve, leve. Ninguém vai se desesperar, dizer eu não sei fazer. Não, nós, como já dizemos, nós estamos trabalhando com esta matéria de a pouquinho, para você então começar a desenvolver as questões, as respostas sem nenhuma dificuldade. E se você tiver dificuldade, claro, nós vamos corrigir na próxima aula. É uma questão de você ler, entender e interpretar o texto. São 10 horas da noite, irmãos. Temos que terminar a nossa aula. É uma matéria gostosa. Queríamos ir até 11, meia-noite, 1 da manhã, mas nós temos horário para começar e horário para terminar. Só quando o Espírito Santo, né, tomar conta aqui da telinha. Não estou dizendo que ele não está tomando conta da telinha, mas tem momentos que o Espírito Santo, né, toma conta da telinha, aí vira culto. Aí o negócio complica. Aí vira culto, aí não tem jeito. Aí não tem como dar um freio, não, né? Não sei se vocês se lembram, nós tivemos aí uma aula que não foi muito tempo atrás, que o Espírito Santo tomou conta da telinha, né? Não teve jeito, né? E aí pronto, acabou. Aí fica tranquilo. Vai acontecer em algum momento, o Espírito Santo vai descer aqui com fogo, e aí, meu irmão, daqui a pouco é só mistério para lá, mistério para cá, vem dons, vem renovo e assim por diante, né? Porque quem dirige esta aula é ele, na verdade, é o Espírito Santo. A nossa parte em organizar a aula fazemos, mas a parte em abençoar a aula, o negócio é com ele. Ele é o dono desta aula e ele é o dono dessa escola. Meus irmãos, eu quero agradecer de coração o casal, né? Kelson, Elisa, irmão Ailson, irmão Arthur. Muito obrigado, irmão Orley, família Ramalho, né? O pai, o Filho e o Espírito Santo, né? A família Grijó, Gil e Rubiane. Agradecemos a voz macia, ficou quietinho, né? O irmão Alisson, mas vocês vão ver, a voz desse nosso irmão é uma macia só. A alma fica feliz quando ouvimos o irmão Alisson. Obrigado, irmão Eronil. Depois me manda uma mensagem se o irmão fica ou vai embora. Eu quero acreditar que ele vai ficar, né? Mas se o irmão manda um toquezinho para a gente depois mandar as demais informações. Lucas, obrigado por estar conosco. Lucas esteve aqui pertinho da gente, mas não pôde nos abraçar. Teve 2h15. Mas da próxima eu pego o Lucas de jeito com aquele abraço de quebrar as costelas. Obrigado, irmão Ricardo, pela sua presença, participação. Irmão Alessandro Inácio, feliz no mundo. Rever a sua pessoa. Fica firme, fica firme. Se o irmão, fraquejar esse grupo aí, vai levar o irmão no colo, hein? Olha, o grupão aí é bom. E vai aguentar o irmão no colo. Irmão Joel, obrigadão, Deus abençoe. Irmão Jonathan, Deus abençoe, obrigado. Irmão Rômulo, obrigado aí pela força, pelo ânimo. Estamos juntos, em nome de Jesus. Irmã Vanderleia, mais uma vez. Obrigado por ter empurrado aí o Arthur e o Ricardo. Obrigado. Sebastião Gabriel, muito obrigado. Deus abençoe. Robert Toledo, homem preparado de todo mundo, ó. Ele está com capacete auditivo. Evangelista Alexandre, muito obrigado pelo carinho. Irmã Bernadette, irmã Gleice. Gente, é difícil agradecer a um povo tão bonito e dedicado. Vejo vocês na próxima terça-feira, dia 13, no poderoso nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor nosso Deus e agradecer por esta aula. Vamos pedir, vamos lá, vamos pedir a quem? A orar. Irmão Ailson, vai abrir o seu áudio, irmão Ailson vai estar nos despedindo. Pastor, já orei, mas vou orar Ailson vai orar de novo. A partir da próxima aula, vou pegar os novos, né, que estão novinhos em folha, fresquinho, e igual alface para ser colhido, né, para estarem orando, né, e exercitando aí, né, a sua voz bonita. Irmão Ailson, então, hoje, vai estar orando e agradecendo a aula de hoje. Muito obrigado a todos vocês e vejo vocês, se Deus quiser, na próxima aula, em o nome de Jesus. Irmão Ailson orando e agradecendo a Deus. Santo Deus, eterno Pai, Deus de bondade, Deus de misericórdia, nós agradecemos a Deus mais uma vez por esta aula, Pai. O Espírito Santo do Senhor continua abrindo a nossa mente, Pai, abrindo o nosso entendimento, Pai, instruindo o teu servo, Pai, falando do coração dele, Aleluia. a nós, ó Deus, aquilo que o Senhor colocou no coração dele, Pai. E que nós possamos, ó Deus, que o Senhor faça, Pai, criado em nosso coração e desejo, ó Deus. Glória a Deus. Está cada dia mais aprofundando na tua palavra, ó Deus, entendendo, Pai, o significado da tua palavra para a nossa vida, Pai, para a vida do nosso semelhante, ó Deus. E que daqui, ó Deus, possa sair, ó Deus, evangelista, para pregadores, para a tua seara, ó Deus, que está faltando de todo missionário, ó Deus. Deus abençoa a habilidade de cada família que Glória a Deus. Que as mãos do Senhor estejam estendidas, Pai, sobre as nossas vidas, ó Pai Santo, todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém.
Amém, amém. Nós terminamos a nossa aula proclamando o nosso lema. Presta atenção, é facinho. É um lema de três partes, de 2 grupos de 3 partes. Nosso lema é assim, ó: seriedade, compromisso e disciplina. Nós proclamamos esse lema 3 vezes: seriedade, compromisso e disciplina. E depois mencionamos o texto de João, capítulo 3, versículo 30. Vamos lá juntos? Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Pela terceira e última vez. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Agora, 3 vezes mencionando João capítulo 3, versículo 30. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. E a Deus damos o quê? Honra, a glória e o poder. Gente, ó, beijando o coração de vocês. Vocês são tremendos. Deus os abençoe. Amém. Ótima terça-feira. Abençoada semana. Amém. Vejo vocês próxima terça-feira, dia 13, se Deus quiser. A paz do Senhor, bom descanso, bons sonhos. Irmão Ironildes, me mande a mensagem, sim ou não? E aí seguimos, se é da vontade do Pai. Obrigado a todos. A paz do Senhor. Muito obrigado. Deus abençoe a todos.